Então, TV Comunitária do Rio de Janeiro, transmitindo hoje diretamente aqui do 7º andar da ABI, no centro do Rio de Janeiro, uma comemoração dos 40 anos da Associação Cultural José Marti, Brasil-Cuba. Venha com a gente, obrigado. Boa noite a todas e a todos. É uma honra para a ABI estar sendo cenário, está sendo palco dessa comemoração dos 40 anos da Associação José Marti. A ABI tem uma história de luta, da qual eu muito me orgulho, da qual nós, jornalistas, muito nos orgulhamos. E Cuba sempre esteve nas nossas preocupações. Eu acredito que está na hora, além de dar as boas-vindas a todos vocês, agradeço muito por vocês terem escolhido a nossa casa para fazer essa comemoração. Você, querida, meu sincero agradecimento. Eu queria também dizer, lembrar outra vez, todos já saibam disso, não estaria na hora de nós todos, o mundo inteiro, começar, assim como a gente se posiciona contra o morticídio absurdo que está acontecendo em Gaza, a gente não está na hora da gente se manifestar oficialmente contra esse embargo a Cuba. Eu conheço bem Cuba. Eu estive 2 vezes em Cuba num tempo mais ou menos longo. A primeira vez que eu fui a Cuba, Havana era uma cidade lindíssima, limpíssima, maravilhosa, com pessoas alegres, felizes nas ruas. A última vez que eu fui a Cuba estava imunda. Eles não têm petróleo, não tem combustível. Não tem combustível para produzir o açúcar deles. Não tem combustível para poder queimar o lixo deles. Será que não está na hora da gente gritar e realmente ir para a rua contra esse embargo de Cuba? Eu faço aqui o meu convite a todos vocês. Eu estou disposta. A Associação Nacional dos Cubanos Residentes no Brasil, Casa da América Latina, Central Única dos Trabalhadores, Centro Cultural Antônio Carlos Carvalho, Centro de Estudos de Políticas Solum, Centro Rui Mauro Marini, Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, Coletivo Negro Minervina de Oliveira, Comitê de Solidariedade à Luta do Povo Palestino, Comitê Taiguara, Grupo de Estudos Moniz Bandeira, Frente Internacionalista dos Sem Teto, Juventude dos Partidos dos Trabalhadores, Juventude Socialista, Liga Latino-Americana, Os Irredentos, Movimento de Mulheres Olga Benário, Movimento dos Sem Terra, Movimento em Defesa da Economia Nacional, Movimento Luta de Classes, Movimento Negro, Perifa Zumbi, Núcleo de Estudo das Américas, Os Amigos de 68, Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista Marxista-Leninista, Partido Comunista Revolucionário, Partido Comunista da Causa Operária, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Socialista Brasileiro, Rede Nacional das Médicas e Médicos Populares, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, Rede em Defesa da Humanidade Brasil, União da Juventude Comunista, União da Juventude Rebelião, União da Juventude Socialista, Unidade Classista, Unidade Popular pelo Socialismo, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, TV Comunitária. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos. Está muito linda essa festa, né? São 40 anos de muita luta, né? E então, mais que merecidas as homenagens que a gente vai fazer hoje aqui. Eu vou passar a palavra ao nosso
presidente, Gustavo Moreira, para ele falar mais sobre a associação, porque nós estamos com o tempo já esgotado. Então, e temos muitas homenagens, então nós vamos ter que ser um pouquinho mais rápidos hoje, tá? Então, vou passar para o Bruno, para ele falar, e depois nós vamos falar com o Paulo Ramos, também vai falar, Marília Guimarães e, por último, o Bolso, para falar com a gente sobre Cuba, né, a maravilha que é o socialismo. A Associação Cultural Zé Martico, então, foi fundada há 40 anos, e ela foi fundada já no meio de uma luta muito importante, ainda era ditadura militar, no fim da ditadura, e ela foi fundada no contexto de uma luta importante pelo restabelecimento das relações diplomáticas do Brasil com Cuba, que foi uma campanha que mobilizou o Brasil inteiro, foi uma campanha vitoriosa. Em 1986, o Brasil reata relações diplomáticas com Cuba, que tinham sido cortadas pela ditadura militar. Desde o início da sua fundação, a associação está envolvida, além das atividades usuais de amizade e solidariedade, ela está, em integração cultural, estudos, sobre a vida, a realidade, a literatura, a poesia e a cultura cubanas. Ela está diretamente envolvida em uma série de lutas, para começar a luta contra o bloqueio imperialista, genocida, que é imposto a Cuba há mais de 60 anos. É uma luta incessante da associação. Desde o início, a associação, quando foi fundada a Associação do Rio, pouco depois foram fundadas outras associações no Brasil todo, e a associação tem um papel muito importante na construção do movimento brasileiro de solidariedade com Cuba, que hoje envolve o país inteiro, todas as regiões, e tem sido um mecanismo muito importante de solidariedade, de amizade e de união dos nossos povos. Para mencionar outras lutas muito importantes que nós tivemos, tem um papel de solidariedade ativa o tempo todo, mas principalmente desde o período especial, que as brigadas organizadas pelo Movimento de Solidariedade, em particular pela Associação José Martí, tiveram um papel importante como solidariedade efetiva, mas também para estreitar os laços de amizade com Cuba. E várias lutas específicas nesse período, por exemplo, a luta pela libertação do menino Eliano Gonçalves, que teve sequestrado pelo Império, a luta pela libertação dos 5 heróis cubanos que foram prisioneiros do Império, por 15 anos, foi uma luta internacional muito importante e vitoriosa. O Fidel prometeu que eles voltariam e eles voltaram, graças à luta e à necessidade do povo cubano, mas também do movimento internacional de solidariedade, que teve um papel muito importante nessa luta, da qual nós estamos muito orgulhosos. E todas as lutas recentes, a luta por tirar Cuba dessa posição inaceitável de membro do país, da lista dos países patrocinadores do terrorismo, que é um escárnio. Cuba é um país que combate o terrorismo e que só exporta solidariedade para o mundo inteiro. Por que Cuba é tão perseguida pela grande imprensa, pela burguesia do mundo inteiro, principalmente pelo imperialismo e especificamente pelo imperialismo norte-americano? Não é porque Cuba seja uma ameaça militar ou econômica aos Estados Unidos ou ao mundo desenvolvido, mas pela força e pela potência do exemplo de Cuba, de que é possível construir nas barbas do Império uma sociedade livre, justa, fraterna e igualitária, sociedade socialista, independente, em que a prioridade fundamental do país não é acumular armas nem dinheiro, mas é a vida e o bem-estar do povo. A primeira prioridade é você ter saúde, educação e condições básicas de vida e de desenvolvimento independente, e você criar uma população culta, bem informada, que participe efetivamente de todas as etapas da vida do país. Cuba mostrou que isso é possível, e não só é possível fazer isso, mas é possível ser um país pobre, bloqueado e perseguido, ser solidário com o mundo inteiro, estar presente do lado dos povos mais explorados, mais oprimidos do mundo, mais vítimas de desastres naturais e de guerras, e sempre exportando amor, solidariedade, professores e médicos. E quando foi preciso também, uma solidariedade militante que ajudou a derrotar o colonialismo na África e foi fundamental na derrota do apartheid. Foi fundamental Cuba sempre esteve do lado das lutas de todos os povos do mundo. Então, é papel nosso da comunidade internacional agora sempre do lado
história certamente vai ser longa, né, de um movimento de amizade e fraternidade entre os dois povos, que têm tantas semelhanças, né, são dois povos etnicamente, culturalmente tão próximos. Então vamos continuar lutando junto do povo cubano e dos povos do mundo por construir uma sociedade diferente no mundo e mostrar que efetivamente outro mundo é possível, e esse outro mundo possível chama socialismo, e nós estamos nessa luta. Então, emocionada porque chegar aqui e ver quantas pessoas estão homenageando esses 40 anos desses brasileiros que tiveram coragem durante a ditadura, formar um grupo e ir lutar em solidariedade a uma ilha no Caribe que já estava sofrendo um tremendo bloqueio, mas que, por outro lado, tinha um líder acima de todas as coisas, um homem fora e muito além da história da humanidade. Ok, está bem. Em 1962, Fidel, num discurso, ele disse uma coisa belíssima. Ele disse: este povo cubano, se referindo ao povo cubano, será um povo de ciência. Este povo será um povo de conhecimento. Este povo, de fato, tornou-se um povo de conhecimento e de ciências. Esse povo se tornou um povo, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, um povo amoroso, um povo respeitador e um povo solidário. E essa solidariedade correu o mundo. E nós aprendemos com o comandante Fidel Castro uma das coisas mais lindas que o ser humano pode ser: solidário. Eu, por sorte, eu acredito que outros companheiros aqui também tiveram a sorte de poder conhecer, tocar, sentir o Fidel. Conhecer o Fidel é muito complicado, porque ele irradia tanto amor, ele irradia tanta força. 8 anos após o seu falecimento, que foi ontem, e que foi muito difícil para a gente, me lembro do Batista lá, os companheiros, diversos companheiros, nós não tínhamos palavra, a gente não acreditava, a gente não podia acreditar que um dia, a gente não aceitava que um dia que Fidel não era imortal. Para nós, de fato, ele é imortal, porque o legado que o Fidel deixou a cada um de nós não tem ninguém que possa retirar. Eu quero, de fato, dar todo o meu carinho, toda o que me resta de vida à associação, que teve coragem de enfrentar tudo para ajudar aquela ilha que só nos dá coisas. No fundo, nós é que devemos a Cuba, porque Cuba não nos nega nada. Hoje, nesse momento, nós estamos fazendo uma campanha por causa dos ciclones, 3 ciclones seguidos, furacões, né? Um terremoto, os apagões devido à sequência desses ciclones, que é para novembro normal até que aconteça, mas aconteceu num momento mais difícil, o mundo inteiro está em crise. Não é Cuba que está em crise, o mundo inteiro está em crise. E fica mais difícil. E começamos uma campanha e em 15 dias nós conseguimos, com um esforço assim enorme, com o esforço de vocês, levar 10 toneladas de leite que foram distribuídos a escolas, a lugares de idosos, a
a escola de cinema, a ENAM, a escola de medicina, e dizer a vocês, a mim mesma, a Associação José Martí do Rio de Janeiro e ao representante dessa ilha que eu amo de paixão, que, como diz o filme do Walter Salles, nós ainda estamos aqui. E olho todos os presentes e vejo que não só ainda estamos aqui, mas ainda continuamos jovens. E quando éramos jovens, com menos idade, nós dizíamos e acreditávamos sinceramente: o mundo caminha para o socialismo. Para isso nós dizíamos muito jovens. Fala mais alto. O mundo caminha para o socialismo, dizemos isso. É um determinismo histórico. Não caminhou. O capitalismo, irmão gêmeo do fascismo, ainda joga na rua da amargura milhões e milhões e milhões de pessoas. Diante dos olhos de todo mundo. Mas ainda controlam a economia, controlam ainda muitas mentes. E nós estamos aqui hoje, na Associação José Martí, de Solidariedade a Cuba, 40 anos, olhando para o povo cubano, lembrando da nossa juventude, continuando a acreditar que o nazifascismo, que o imperialismo, que o capitalismo mundial será derrotado. E Cuba é a vanguarda. Cuba é a nossa esperança de que o mundo há de caminhar para o socialismo. Yo preparé unas palabras. Primero, muchas gracias por invitarnos. Nos honra mucho estar aquí con ustedes, representando al pueblo que es el de ustedes. Y por supuesto, saben de sobra que Brasil está en nuestros corazones también. Si me lo permiten, voy a leer lo que preparé para ustedes en esta noche. Traigo conmigo un saludo revolucionario y caluroso para todos ustedes de nuestro cónsul general en Sao Paulo, el compañero Benigno Pérez Fernández, y también de nuestro embajador en Brasil, Adolfo Corbero. Transmito sus felicitaciones a ustedes por los primeros 40 años de la Asociación Cultural José Martí de Río de Janeiro. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Así fue el inicio del discurso de nuestro comandante en jefe en la cumbre de Río, conocida también como la Cumbre de la Tierra, una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en esta hermana ciudad del 3 al 14 de junio de 1992, hace ya 32 años. Fidel expresó aquí: es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Disculpe.
el objetivo de la cumbre fue crear un plan de acción internacional para el desarrollo y el medio ambiente y orientar la cooperación internacional y la política de desarrollo para el siglo XXI. Presagiando el porvenir, Fidel nos dijo también: si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujos y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Fidel fue incisivo en alertar a la comunidad internacional lo que vendría a suceder 20 años después, cuando expresó: cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los hegemonismos, dijo Fidel. Cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. No se puede venir a Río de Janeiro sin recordar a Fidel. Es imposible hacerlo. Para nosotros siempre va a ser difícil hablar de Fidel los 25 de cada noviembre. Sin embargo, recordarlo desde su pensamiento y la práctica consecuente es el mejor homenaje que podemos hacerle a 8 años de su partida física. La defensa de sus ideas profundamente martianas, antiimperialistas, anticolonialistas y su identificación con el pensamiento marxista-leninista lo convirtieron en el protagonista principal de la Revolución Cubana. Que alcanza hoy una dimensión universal. En el marco de este 40 aniversario de la heroica, combativa y solidaria Asociación Cultural José Martí de Río de Janeiro, no podemos dejar de mencionar una de las características más importantes y singulares que definió desde sus inicios a ese maravilloso proyecto social y político ideado y dirigido por nuestro comandante en jefe: la solidaridad. Las hazañas internacionalistas y solidarias que realizó nuestro país bajo las condiciones muy adversas en que lo hizo son un hecho sin precedentes en la historia universal. Gracias a ese principio que siguió Fidel, que se inculcó en nuestro pueblo y que caracterizó a nuestro proyecto revolucionario, fue que Cuba se convirtió en referente y ejemplo para todos los países del mundo. La revolución cubana fue, es y seguirá siendo un proyecto progresista de izquierda por y para los trabajadores, que emancipó a los negros, a las mujeres, a las clases sociales más discriminadas y vulnerables, que traspasó fronteras, demostrando que sí es posible alcanzar una justicia social y un sistema más justo y equilibrado para todos los pueblos del mundo, y especialmente para los pueblos de América Latina y el Caribe. Entonces, fue gracias a la solidaridad y al internacionalismo de nuestra revolución que sumamos amigos, camaradas de lucha, que siguen hoy junto a nosotros y están aquí presentes. Ustedes también nos acompañan con su espíritu, los que partieron físicamente, que no están aquí entre nosotros y lucharon tanto todos estos años, pero que dieron la batalla por la causa de los humildes y los trabajadores.
en un discurso pronunciado por Fidel el 28 de diciembre de 1992, nuestro comandante expresó: porque la solidaridad es aliento, es estímulo para la lucha, es una fuerza moral tremenda que nos recuerda incesantemente que nuestro pueblo no está solo en esta lucha y que enarbola una bandera justa, una bandera digna, una bandera heroica, que nuestro pueblo defiende valores que interesan a los demás pueblos del mundo. Muchas gracias. ¡Viva Cuba! Tem, infelizmente, um registro muito triste a fazer, que nós perdemos um grande companheiro, né, o diplomata cubano Fábio Jerônimo Simeón González, que teve muito tempo no Brasil, né, foi um grande companheiro do movimento brasileiro de solidariedade com Cuba, né. Ele foi por muitos anos especialista principal da equipe do CONISUL, do Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, o ICAP, e ele também foi conselheiro da Embaixada de Cuba no Brasil e teve um papel muito importante na articulação do movimento brasileiro de solidariedade com Cuba, né, com o ICAP, né, com o povo cubano. Então a gente queria aproveitar essa oportunidade, né, de receber essa notícia triste, né, para fazer uma homenagem ao camarada Fábio, para dizer, né, camarada Fábio Simeón, presidente. Bom, gente, boa noite. Falar da importância da Revolução Cubana, eu acho que todos nós sabemos perfeitamente o que essa revolução significou para a história da humanidade, em especial para a história da América Latina. A Revolução Cubana, ela resistiu a todos os ataques que o imperialismo implementou para derrubar a construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária internacionalmente, que lutou internacionalmente a favor da liberdade de todos os povos. Cuba atravessa o final do século XX, chega na década de 80 com uma situação singular. Por quê? Porque enquanto a América do Sul lutava contra as ditaduras, derrubando as ditaduras, se avizinhava no horizonte um dos maiores males que a humanidade poderia vivenciar nos últimos tempos, que é justamente a consolidação do neoliberalismo e a destruição do leste europeu socialista, que deixou Cuba órfã. Mas aquele povo que soube lutar ao longo de várias décadas sob a liderança de Fidel, não se ajoelhou, foi para a luta e está resistindo até hoje, dando exemplo para a humanidade. E nós, aqui no Brasil, em 1984, percebemos o risco que corria não só a América Latina, mas em especial a Revolução Cubana. E criamos a Associação Cultural José Martí de Solidariedade a Cuba, que completa agora 40 anos. É fundamental a gente registrar isso e parabenizar aquelas pessoas que ousaram construir a José Martí e aqueles que mantêm até hoje viva essa chama de solidariedade com a Revolução Cubana. Por isso a Casa da América Latina não poderia deixar de estar presente aqui. Obrigado. Boa noite, camaradas, companheiros e amigos. O SECAC também faz uma saudação a você, Martí, associação, nesses 40 anos de luta em solidariedade a Cuba e tendo uma das principais questões o bloqueio a Cuba. Sendo muito breve, eu acho que uma grande questão nessa homenagem, nesse período de avanço do imperialismo, né, da extrema-direita, do fascismo, é seguir um exemplo de Cuba de resistência nesse período todo.
Chegou na ONU praticamente em período onde destruíram o Gulag, resistia e era a única voz se levantando contra o imperialismo, e vários países aí se abstendo, né? Então esse exemplo é fundamental. Então minha saudação a José Martí, a Revolução Cubana, a presença do Fidel Castro na sua ideologia, na sua perspectiva, sua presença nas ideias, e seguir esse exemplo, que só tem um único caminho para derrotar o imperialismo e o capitalismo: é construir a revolução. Não vai ser agora imediato, mas acumular força nesse sentido, né? Um projeto a longo prazo, mas não é o fim do mundo, não, tem que ser rápido isso. Só a luta revolucionária derrota o imperialismo e o capitalismo, abre espaço para construir o socialismo, rumo à sociedade comunista, o reino da liberdade. Viva a revolução, viva o socialismo, viva o comunismo. Boa noite, gente. Gostaria de saudar aqui a todos os presentes. É uma honra para mim estar em nome do CEPS-PR, representando aqui comemorando os 40 anos da fundação da Associação José Martí. Sou do PCdoB também, saudar o Batista, o Rafael, meus compartilhados. E como tem pouquinho tempo para falar, eu gostaria de chamar a atenção para o que os camaradas estão falando aqui a respeito da luta revolucionária, porque a Coreia Popular, que no caso é o país objeto de estudos da organização da nossa parte, ela nutre, apesar da distância geográfica, muitas nuances semelhantes com Cuba, sobretudo os bloqueios criminosos, a resistência antifascista e a luta pela sua própria soberania e, claro, a experiência proletária. Então, na abertura foi dito que deveríamos ir às ruas para pedir o fim do bloqueio em Cuba de uma forma definitiva, e eu acho que todo e qualquer país embargado, bloqueado, que luta pela sua soberania deveria ter também esse direito defendido. Então vamos às ruas, vamos lutar, porque amanhã, com certeza, essa luta chegará aqui ao Brasil e essa experiência vai nos impulsionar também para a nossa emancipação. Muito obrigado pelo espaço, e é isso. Bom, boa noite, companheiras, companheiros. Eu queria abordar aqui uma questão rapidamente, que eu acho fundamental e que talvez tenha sido um pouco abordada. A importância da solidariedade cubana na luta contra a ditadura militar do nosso país. Essa é uma questão que tem que ser sempre lembrada. Cuba nunca nos faltou. Cuba salvou muitos companheiros da morte. Cuba garantiu a possibilidade de resistência à ditadura em vários momentos. E isso tem que ser sempre lembrado. Cuba e Fidel nunca nos faltaram. E essa é uma dívida que todo trabalhador brasileiro tem com Cuba. E que nós temos que estar sempre lembrando. Nós temos uma grande dívida com Cuba. Cuba não foi só solidária com o resto do mundo, foi solidária conosco em um momento muito difícil. Lembrar isso agora, hoje, no momento que a rataria está aí inventando historinha de implementar outro golpe, né, de tentar voltar à extrema-direita, né, a destruir, né, o nosso futuro, é bom lembrar o quanto Cuba foi solidária. E também é bom saber o nosso papel nesse sentido. O Centro Rui Mauro Marini tem uma ligação muito grande com a questão de Cuba, porque Rui Mauro Marini, Vânia Gambirra, Teotônio dos Santos formularam uma teoria chamada Teoria Marxista da Independência, que deve muito a Cuba. Foi exatamente estudando a Revolução Cubana, no calor da Revolução Cubana, que eles concluíram o quanto que a esquerda latino-americana estava equivocada. O quanto era fundamental para derrotar e destruir o capitalismo só era possível com uma revolução socialista. Só era possível superando o capitalismo, abandonando a conciliação de classes. E isso hoje também é muito atual. A gente tem que lembrar isso o tempo inteiro. Não é com conciliação de classes, não é tentando reformar o capitalismo que a gente vai superar os limites necessários para um desenvolvimento como o cubano. Um desenvolvimento que garanta que a maioria da população tenha acesso à saúde, tenha acesso à educação, não passe fome, tenha acesso à moradia, e um país com dificuldades gigantescas em matéria de riqueza. Não é um país como o Brasil, riquíssimo,
É um país pobre, digno, que seu povo teve a capacidade de fazer uma revolução nas barbas do imperialismo e manter ela viva até hoje, servindo de farol para o resto da América Latina. Eu concluo lendo uma frase do Rui Mauro, do prefácio de um livro que agora foi lançado pela Expressão Popular, fazer uma propaganda, que é um livro maravilhoso sobre Cuba, da Vânia Bambirra, Revolução Cubana, uma reinterpretação. Nós fizemos até um curso, né, lá na associação, vamos ver se a gente retoma isso. A frase é a seguinte, do Rui Mauro nesse prefácio: uma revolução como a de Cuba não pode comemorar-se apenas através de atos rituais destinados a sacralizá-la. A comemoração de uma verdadeira revolução deve ser, antes de mais nada, uma renovada tomada de posse dos seus conteúdos fundamentais, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do espírito revolucionário das massas e de os converter cada vez mais em patrimônio dos povos. Solidariedade a Cuba, camaradas, é construir a Revolução Brasileira. Estivemos à frente da associação na década de 90, levando inclusive uma brigada com 110 pessoas para Cuba e outra após, indo para as ruas, colocando a bandeira de Cuba nas ruas, fazendo pedágio, fazendo festas, enfim, indo aos sindicatos, ou seja, uma brigada totalmente popular, assim como a segunda também que aconteceu. A associação fazia doações a Cuba, recebia artistas cubanos aqui com a companheira saudosa Lena Quaroni, que foi diretora da lei também, na época 92, enfim, tivemos um papel de certa relevância, de pequena relevância, enquanto dirigentes da Associação Cultural José Martí. O meu movimento atual, a Frente Internacionalista do Sem Terra, tem sido um dos movimentos que mais tem ido à rua em solidariedade a Cuba, no fechamento da rua em frente ao consulado dos Estados Unidos, enfim, contribuindo com a ida do companheiro Cláudio, que também pertence à Narcomuna América, torcida de esquerda do América, ele que esteve lá também se solidarizando. E por que Cuba? Porque ninguém é maior do que aquele que dá vida para o seu irmão. E como foi colocado aqui, Cuba ajuda em todos os campos. O campo militar, né, derrotando aí o apartheid, ajudando Angola a se libertar do colonialismo português, no campo médico, dando médicos para o mundo todo e recebendo também no país, na educação a mesma coisa, com educadores e também recebendo nas universidades. Então, na verdade, por que isso? Por que Cuba? Porque ninguém é maior do que aquele que dá a vida para o seu irmão. De modo que nós, a FIST, continuaremos na Comuna América, que também nos Jogos da América tem lá a bandeira de Cuba, assim como da China, assim como da Palestina, inclusive somos recebidos pela atual administração em virtude disso. O Aurélio também sabe disso, que é torcedor do América. Enfim, a nossa calorosa saudação, a nossa fraterna saudação, a nossa sincera saudação. Nós também já tivemos em Cuba e somos solidários a este país que muito faz pela humanidade e que muito fez pelo Brasil. Na Revolução do golpe de 74 também nos ajudou e a gente espera continuar aí dando uma contribuição para que o socialismo prospere, se solidifique e que esse bloqueio hediondo, criminoso, desumano, anticristão e anti-humanitário acabe. Viva Cuba! Viva a Associação José Martí! Saudar primeiramente à Associação José Martí, que tem sido muito parceira da gente em várias atividades, sobretudo nos ciclos de palestras Abreu e Lima, que a gente tem feito na UERJ. E, sobretudo, para completar, acho que a fala dos camaradas já estiveram aqui falando sobre a importância da Revolução Cubana, que acho que é indiscutível. Eu queria finalizar, acho que um ponto que é fundamental na experiência cubana, que talvez seja o ponto que tenha feito com que ela seja tão duradoura, né, e não tenha caído logo após a queda do bloco socialista no leste, que é o caráter nacional da Revolução.
A Revolução Cubana era profundamente nacionalista e socialista. E eu acho que isso é um ponto que nós, comunistas brasileiros, socialistas, devemos ter em conta no nosso projeto revolucionário. Não abandonar a perspectiva nacional do que virá a ser a Revolução Brasileira. Muito obrigado. Viva Cuba! Boa noite a todos. Eu queria saudar, sabe, a alegria de a gente estar aqui. Estamos vivos, continuamos aqui e viva Cuba! Viva! Rápida, acrescentando atividades que a José Martí faz e fez durante esses 40 anos. Nós fazemos 2 brigadas por ano, 2, pelo menos. Fazemos solidariedade a Cuba sempre, a qualquer instante, em pedidos diversos. A gente está presente. Nós também tínhamos antes a escolha de uma pessoa para fazer medicina em Cuba. Cuba nos dava uma bolsa de medicina todo ano. Com as suas dificuldades, nós tivemos vários alunos lá. E aproveitar e dizer da homenagem que o José Martí, eu me lembrar de 3 nomes que foram fundamentais pelo caminho da associação chegar até hoje. Professora Zuleide, presidente do Partido Comunista durante vários anos, nosso querido amigo Pedro Castilho, e o nosso querido amigo Mário Dias. Foram pessoas do passado que não podem ser esquecidas. Inclusive a sede própria nossa foi vinda através do esforço desses 3. Muito obrigado. E socialismo é tudo. É a barbárie ou o socialismo? Socialismo sempre. Nós vamos dividir São Paulo em qualquer lugar. Pela apresentação e também pela construção do que é a Associação Cultural José Martí aqui no Rio de Janeiro e no país inteiro, é importante a gente reafirmar a necessidade da gente seguir construindo esse legado, mas fundamentalmente um elemento que a Revolução Cubana deixa para nós é a possibilidade que nós temos de construir um futuro. Isso que faz é uma das questões centrais da Revolução Cubana e dá a possibilidade dos povos do mundo de construir um futuro diferente, fora da barbárie capitalista, construindo o socialismo, colocando os trabalhadores e as trabalhadoras do mundo à frente do seu destino. Isso é fundamental para a gente conseguir unificar tanto a construção do legado, quanto a gente conseguir enraizar as lutas que são do povo cubano, que são do povo brasileiro, que são do povo argentino, que são dos povos da América Latina e do mundo, dentro das nossas lutas, nas nossas bases que a gente vem construindo. É assim que a gente consegue produzir essa conexão, renovar as nossas fileiras, trazer mais gente para essa luta, para defender junto conosco que já estamos aqui, cada vez mais o legado da Revolução Cubana, que aí eu reafirmo, é fundamentalmente uma questão de construir um futuro para o povo trabalhador, para a humanidade. Não só na questão ambiental, mas na questão trabalhista, as lutas da juventude, lutas por moradia, por saúde e educação. Aquele povo é um exemplo fundamental para todos e todas nós. É muito importante que a gente consiga fortalecer o processo de solidariedade ativa, o internacionalismo proletário, mas dar o exemplo a partir das nossas lutas, mostrando que a gente, aprendendo com lutas que vieram antes, para frente a gente pode tomar pelas nossas mãos o nosso futuro, construir a Revolução Brasileira e o socialismo no nosso país. Muito obrigado e vamos para a luta. Boa noite, camaradas. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiro, estou muito contente aqui, estar diante de tantas revolucionárias e revolucionários que estão presentes aqui. Quem vem no ato, em homenagem a Cuba, saudar os 40 anos da Associação José Martí, saudar o nosso cônsul, toda vez aqui. Isso é muito importante. Nós estamos numa quadra política, cultural,
muito grave. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos no limiar de uma nova época. Aí, nós vivemos unilateralismo, imperialismo estadunidense como xerife do mundo. Hoje vai descortinando o sul global. Descortinando com o BRICS. Cuba foi aceito entrar no BRICS. Todo o poder. Então isso já foi uma atitude. Vai se formando em nível mundial uma contra-hegemonia. Posso falar assim? Tá bom assim? Tá bom. Vai se formando em nível mundial uma contra-hegemonia. Ora, não veio assim à toa, não foi raio no céu azul. Foi construído pela luta dos povos. Não tenho dúvida que a participação do povo cubano, da Revolução Cubana, contribuiu para essa situação que nós estamos vivendo hoje, descortinar no mundo uma contra-hegemonia contra o imperialismo estadunidense, porque esse é o inimigo número 1 dos povos. O que eles estão fazendo na Palestina não tem paralelo do genocídio. Palestina, livre! Palestina, livre! Essa solidariedade que Cuba nos ensinou. E nós temos aqui uma grande tarefa para ajudar Cuba, que é avançar o processo revolucionário no Brasil, que é avançar no processo de integração da América Latina no Brasil, com a visão de José Martí, com a visão de Bolívar, da Pátria Grande. Lá também nós construímos a nossa correlação de forças favorável para o desenvolvimento do nosso país. Eu vou encerrar aqui, porque há 8 anos atrás eu fui convidado pela Central dos Trabalhadores de Cuba a participar do cortejo da morte de Fidel. Estava lá em Havana. Fui representar ali a Federação Sindical Mundial. E eu vou ler para vocês. Nós falamos tanto, e é importante, e a saída para o Brasil, sobre a Revolução. Eu vou ler aqui o pensamento de Fidel, que é isso que ficou vivo para nós. Por isso Fidel continua vivo nas nossas mentes e corações. Revolução é sentido do momento histórico. É cambiar tudo que deve ser cambiado. Tudo que deve ser cambiado. Espera aí, só que eu esqueço de pôr óculos. O cara está ficando velho, tem jeito. Aqui, vamos lá. Revolução é sentido do momento histórico. É cambiar tudo que deve ser cambiado. É igualdade, é liberdade plenas. É ser tratado e tratar os demais como seres humanos. É emancipar-nos nós mesmos e nossos próprios esforços, através dos nossos próprios esforços. É desafiar poderosas forças dominantes dentro e fora do mundo social e nacional. Isso é a revolução. É um sentido mais amplo, mais profundo, no ponto de vista social, nacional e mundial. Então, meus companheiros e companheiras, saudando o cônsul aqui, Miguel Dias, quase o nome do Canaris, não é? Saudando a Revolução Cubana, saudando o povo brasileiro, e vamos construir a nossa unidade. Nossa unidade. Nós somos ainda pequenos para os desafios que nós temos no Brasil. Vamos construir a nossa unidade através dos territórios, nas universidades, nas categorias profissionais, nos sindicatos, na cultura, porque a revolução vai ser obra de milhões no nosso país. Boa noite, gente. Eu quero saudar o nosso cônsul e a você, Gustavo, simbolizando a união dos nossos povos, brasileiros e cubanos, nessa causa pela liberdade maior que a independência, que foi dar exatamente o humanismo, né? Dessa coisa maravilhosa que é a solidariedade, que, a meu ver, é a essência do humanismo.
Eu queria, me permite fazer, só para estar se registrando aqui, não só essa saudação, agradecimento, o convite aqui à TV Comunitária, que está reportando esse fato, parabenizando pelos nossos 40 anos, né? Aliás, o Vitor Hugo diz que a vida começa, na verdade, aos 40. Outro aspecto que eu queria lembrar aqui é a democracia das comunicações. Eu, como das TVs comunitárias, eu preciso ressaltar esse fato, porque, efetivamente, o Fidel falava assim, se aqui tem 300 pessoas dizendo que isso daqui é vermelho, e só tem uma dizendo que é amarelo, que vai prevalecer o vermelho. Então, a gente tem que, se quiser ganhar, se quiser sustentar a revolução, a gente tem que cuidar das comunicações. Temos perdido as batalhas das comunicações em 54, em 64, na própria queda da União Soviética, a gente perdeu por essa batalha, sobretudo, e as esquerdas não têm dado suficiente valor às comunicações. Então, fica aí o apelo aqui, registrado aí, ao presidente Lula, no seu ouvido esquerdo, libere os canais da cidadania para todo o país, para a gente poder ter como responder às redes grupos da vida. Eu quero falar também do fim do bloqueio, lembrando que nisso aqui, nossa, que maravilha, o auditório cheio, aqui simboliza a união, a pluralidade com que é gestada a nossa a Associação Cultural José Martí. E eu quero também lembrar aqui uma frase dele, que José Martí falava assim, a melhor maneira de falar é fazendo. E Marighella falava assim, a ação faz a vanguarda. E para concluir, e agradecendo mais, eu queria fazer só um tópico aqui, que o bloqueio a Cuba está, na verdade, já votado pela ONU, com todos os países, menos 2, não podia ser diferente dos Estados Unidos, né? Que é Israel, do nosso genocida, né? Amigo do Bolsonaro, que é o Netanyahu. Então, isso é uma tristeza muito grande. Eu quero solidarizar tanto com o povo judeu como com o povo árabe, que o mundo conhecia que era. É preciso que os sinos de Natal, como quer aqui o André de Paula, acordem para a necessidade da paz, e que russos e cossacos dançam, e russos e ucranianos dancem a dança do cossaco, e a gente vai celebrar a paz. A paz é a verdade que liberta. A paz não dos mortos, mas a paz dos vivos, a paz do socialismo. Muito obrigado. Fazer homenagem ao Paulo Ramos. Então chamamos o Gustavo para fazer homenagem, entregar a placa de reconhecimento pela luta de tantos anos, né, que ele, né, teve assim, solidariedade a Cuba, anos, décadas, isso, né, são décadas de luta. Então, muito obrigada. Saúde, por isso eu tenho que sair. Mas ela não quis dizer. Mas eu vou encerrar dizendo o seguinte: não podemos vacilar. Lá em Realengo, onde fui criado, o primeiro conjunto habitacional da era Vargas, conjunto de IAPI, os velhos comunistas diziam o seguinte: a ideologia tem que ser decorada para não se vacilar em nenhum momento. Não podemos vacilar na questão da Venezuela. Não podemos vacilar. Porque o bloqueio que foi imposto a Cuba também está sendo imposto à Venezuela. Muito bem. Tem vacilado nessa questão. Tem vacilado. A Venezuela, diferentemente. E a Venezuela, com Hugo Chávez e com Nicolás Maduro, sempre a solidariedade a Cuba. A resistência do povo cubano com o apoio do petróleo venezuelano. Então não podemos vacilar. Muitos estão vacilando. Então, uma forma de homenagear o povo cubano é também manifestar a solidariedade ao povo venezuelano, ao Nicolás Maduro. Pressão contra a Venezuela.
uma cochilada e Cuba passou batido. Ingressou o BRICS, caminhando para superar o bloqueio. Muito bem. Não houve praticamente uma surpresa grande. Imaginava eu que fosse surgir vozes, né, contra o ingresso de Cuba no BRICS. Mas nós temos lideranças brasileiras importantes, vacilando em relação à Venezuela. E nós temos aqui que denunciar isso. Agradeço muito, peço mil desculpas. Aqui a nossa alegria e dignidade. A nossa hundiendo al